Programa Sinap no ar, programa desenvolvido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. A gente convida você a participar mandando a sua mensagem pra gente, né? Perguntas, enfim, sugestões. 41 código de área, estamos em Curitiba, 99658-6981. Esse é o nosso WhatsApp, o canal mais direto do Dr. Vitor Hugo para falar com a gente. E por esse telefone que está aparecendo aqui, nós teremos a gravação de uma entrevista com o presidente da OAB, Cássio Lisandro Teles, no dia 1º de julho. Então dá tempo para que vocês mandem perguntas, né, críticas, enfim, tudo que for para o presidente da OAB, informações, denúncias, tudo que tiver de notícias ou até perguntas, a produção que receber, nós tentaremos repassar aí na entrevista, até para repassaremos na entrevista para que ele responda, ok? Vamos à coluna então da doutora Andréia, né? Doutora Andréia, por favor. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho da emenda de comissão 323 apresentada pela deputada federal Soraya Santos do PL Rio de Janeiro no dia 27 de março de 2020. Esta emenda, ela se trata da alteração da MP 927. A MP que traz uma série de medidas trabalhistas para enfrentamento da pandemia, do sistema de calamidade pública instaurado no Brasil desde meados de março, e ela então propôs uma alteração. E a primeira pergunta que pode surgir é: o que é uma emenda de comissão? Pois bem, são emendas apresentadas para comissões temáticas na Câmara dos Deputados, propondo alguma alteração direcionada. Neste caso, houve a apresentação desta proposta, né, de alteração da MP 927, por meio desta emenda de comissão proposta pela deputada Soraya, que na verdade propõe a inclusão do parágrafo único ao artigo 30 da MP 927. Pois bem, o que este artigo, né, 30 fala? Olha só, vou até tomar a liberdade para ler para vocês aqui. O texto diz o seguinte: as convenções e acordos coletivos vencidos ou vincendos no prazo de 180 dias, contados da data de entrada em vigor desta MP, poderão ser prorrogados a critério do empregador, olha só, pelo prazo de 90 dias após o término final deste prazo. Ou seja, vamos dar um exemplo. Se uma norma coletiva venceu, por exemplo, no dia 30 de maio, ou seja, no meio da pandemia, no meio do período reconhecido como de calamidade pública, ele poderá ser, a critério do empregador, prorrogado por mais 90 dias. Pois bem, né, este é o texto vigente até ao dia de hoje, né, enfim, do artigo 30 da MP 927. E quais são as alterações propostas por meio da proposta de alteração da emenda de comissão 323? Olha só, a inclusão do parágrafo único, e talvez muitos de vocês ficarão surpresos, não é? Com esta proposta de alteração, porque ela diz assim, aspas: quando houver paralisação total ou parcial das atividades da empresa por determinação do poder público, fica suspenso a partir da publicação desta medida provisória pelo período de estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo de 6 de março de 2020, que foi o decreto que reconheceu o estado de calamidade na saúde pública nacional. Ficam suspensos o cumprimento de acordos trabalhistas em andamento, bem como o protesto de títulos executivos, celebrados na rescisão de contrato ou nos acordos judiciais nas reclamatórias trabalhistas, e que disponham de planos de demissão voluntária nos termos do artigo 477b da CLT. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Esta proposta de comissão, apresentada no dia 27 de março, nas comissões especializadas da Câmara dos Deputados, na comissão temática,
não é, a respeito do enfrentamento de Covid-19, ela propõe a suspensão, em caso, claro, de fechamento total ou parcial por determinação do poder público de estabelecimentos empresariais, a suspensão automática de todos os acordos trabalhistas em andamento, em cumprimento pelas empresas, até o restabelecimento das atividades comerciais. Olha só que situação. Pois bem, e qual o andamento desta proposta de emenda de comissão? Veja, no dia 17 de junho, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, sim, ela foi aprovada pela seguinte votação: 315 votos positivos pela sua aprovação e 135 votos pela sua não aprovação, pela sua rejeição. Pois bem, o que temos a falar sobre isso, não é? Sobre esta proposta, né? Se ela já foi, o primeiro elemento qual que é o andamento dela a partir de agora? Se ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados, se ela já passou pelos trâmites internos da Câmara dos Deputados, foi submetida a plenário e foi aprovada, ela agora caminhará para o Senado Federal para aprovação. E mais, vou além e os informo que no dia 18/6 ela já foi remetida para o Senado Federal para votação e discussão, enfim, aprovação ou não. Aqui resta uma indignação muito grande, né, sobre este assunto, porque o legislador, o nosso parlamento, ele está esquecendo que empregado também é gente, que empregado também tem fome, que empregado é a parte suficiente da relação. E que se o empregador já está passando dificuldade por conta da pandemia, imagine o empregado, o ex-empregado, né? E é importante aqui nós esclarecermos, e eu posso falar muito disso, atuo há décadas na proteção, né, enfim, de trabalhadores, na busca de direitos de trabalhadores na condição de advogado, é que a grande maioria, e o CNJ tem essa pesquisa, eu até convido os senhores a buscar, enfim, a grande maioria, cerca de 80% dos trabalhadores, busca o Poder Judiciário para receber verbas fundamentais, férias, 13º, saldo de salário, muitas vezes. Então, é uma indignação, e eu penso que é uma indignação que se estenderá a toda a classe da advocacia trabalhista como um todo, porque, veja, né, não faz sentido, nós compreendemos a situação de emergência, nós compreendemos a situação do país, porém não podemos acabar prejudicando ainda mais aquele que é hipossuficiente da relação, aquele que é desprovido de capacidade financeira para lidar com a crise, inclusive porque o seu empregador, ele lhe demitiu sem nenhum direito, sem nenhuma garantia, não depositou fundo de garantia, não pagou horas extras, por exemplo. A grande maioria das reclamatórias trabalhistas versa sobre, basicamente, recebimento de verbas rescisórias e horas extraordinárias. Então vejam, meus senhores, que esta medida, esta proposta, esta emenda, né, de comissão 323, ela está disponível, né, lá no site da Câmara, ela é um completo absurdo, um completo desrespeito ao trabalhador, um completo desrespeito também à classe da advocacia, porque nós também vivemos, né, não sejamos menos, claro, né, vamos falar, temos os trabalhadores, temos os advogados, né, nós, certamente, a classe da advocacia, ela é menos hipossuficiente que o trabalhador, de um modo geral, é claro, né, gente? Porém, nós também vivemos nos nossos honorários. E como que todas essas categorias ficarão se isso acontecer? Então isso é grave, isto é revoltante, porque realmente é um grande descaso com a advocacia, mas principalmente com o trabalhador. Principalmente com o trabalhador que nesse momento está desempregado, muitas vezes recebendo uma mísera parcelinha de 500, 600 reais de acordo todo mês, parcelado já anteriormente em dezenas, às vezes, de parcelas, e agora terá o seu mísero valor, com todo respeito, suspenso.
porque ninguém dos deputados, a grande maioria pelo menos, não está preocupado com a classe de trabalhadores, com o hipossuficiente. Então, esta é a minha fala de hoje, né? A minha até revolta de certa maneira, porque realmente, se este projeto for integralmente aprovado, gerará um caos social ainda maior, porque nós temos milhares e milhares de acordos em andamento em todo o poder judiciário trabalhista no país, né? Então é muito revoltante ver que os nossos deputados, que os nossos representantes, eles não nos representam na realidade, mas representam os seus interesses, os interesses de poucos, né? E não estamos desconsiderando a empresa, mas temos que ponderar, temos que equilibrar esta relação. Então é isso, eu agradeço, obrigada à CWB TV pela oportunidade, obrigada a todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, obrigada à Rádio Blitz, ao Sindicato dos Advogados do Paraná, Dr. Vitor Hugo, grande abraço, Ney Santos, um grande beijo para vocês, obrigada.